TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque às crianças e aos cuidados que devem ser adotados no período das férias. O vereador Júnior Coruja foi reeleito presidente da Câmara em Petrópolis. Engo Rames toma posse como prefeito e anuncia o secretariado. Uma pesquisa apontou que gastos com material escolar impactam o orçamento de 85% das famílias brasileiras. E a cerimônia de posse em Areal marca o início do segundo mandato de Gutinho Bernardes. E a Defesa Civil divulgou um boletim que registrou 3 ocorrências devido à chuva registrada nesta quarta-feira. O diálogo com o objetivo de orientar pais e responsáveis durante o período de férias. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Muito boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, começando ao vivo aqui na TV Correio da Manhã e também pelas nossas plataformas digitais, que você já bem conhece, o nosso Facebook, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã, assim como no nosso canal do YouTube também por TV Correio da Manhã. Além disso, você tem a nossa programação ao vivo também no nosso site, tvc16.com. Não deixe de acessar. Além disso, você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece em nossa região de cobertura, que engloba as cidades de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço para o Kiko, morador lá da 24 de maio. Ele me encontrou na rua hoje cedo, me cumprimentou, cheio de energia, sorriso no rosto. Comentou que está sempre acompanhando aqui o Correio Petropolitano Debate. Então um abraço para você, Kiko, para toda a família, um bom ano novo e, claro, obrigado sempre pela audiência, pelo carinho. Muito bom ter vocês aqui participando do Correio Petropolitano Debate e sempre que me encontrar na rua a gente pode bater um papo com toda certeza, viu, gente? Lembrando então, você também pode participar aqui no Correio Petropolitano Debate mandando uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma denúncia, sugestão de reportagem pelo nosso e-mail e pelo nosso WhatsApp. O e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Além disso, você tem também os nossos perfis no Instagram @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E assim você participa com a gente aqui no nosso quadro Você na TVC. Vamos então ao início do Correio Petropolitano Debate de hoje. A gente vai atualizar você referente à chuva aqui em Petrópolis. A Defesa Civil da cidade registrou então 3 ocorrências relacionadas à chuva que atingiu o município na tarde desta quarta-feira. Foram, até o momento, 3 ocorrências, sendo uma avaliação de risco estrutural em imóveis no bairro de Correias, um alagamento que atingiu o imóvel no bairro também de Correias e um afundamento de via no bairro Estrada da Saudade. As equipes da Defesa Civil seguem atuando com rondas preventivas nas áreas com os maiores índices pluviométricos e com agentes em campo e técnicos atendendo às demandas. A gente chegou a trazer ontem para você aqui um plantão ao vivo com essas informações. Até foram registradas aí algumas interrupções em linhas de ônibus por conta do alagamento da Coronel Veiga, queda de árvore no Vicenzo Rivetti, por exemplo, também, entre outras questões. Então fique atento sempre aos alertas da Defesa Civil, até porque, como a gente citou ontem, tem previsão de chuva também para hoje. Olha só, foi realizada nesta quarta-feira, dia 1º, a cerimônia de posse do prefeito e dos vereadores em Petrópolis. A programação contou com uma missa na Catedral São Pedro de Alcântara e após a missa foi votado quem assumirá a presidência da Câmara Municipal. A programação começou às 11 horas da manhã com uma missa na Catedral São Pedro de Alcântara. Na cerimônia estavam presentes o prefeito eleito Engo Rames,
com o filho e a esposa. O vice-prefeito Baninho também com a família. Os vereadores e novos secretários também marcaram presença. Além deles, muitos fiéis participaram da missa por ser a primeira celebração do ano. A partir deste dia 1º, começa o mandato de Ingo Rames, que destacou que os trabalhos vão começar ainda nesta semana. A ação imediata agora é a gente limpar a cidade, está cheia de lixo, a gente precisa ter uma resposta rápida quanto a isso. Nunca esquecendo da preservação das vidas, que a gente possa prevenir todo mundo, cuidar bastante da questão da prevenção, os alertas da Defesa Civil, que a gente possa formar a população o tempo inteiro, preparar toda a volta às aulas com a merenda de qualidade para os nossos alunos, questão da saúde também, abastecer todos os nossos postos de saúde, nossos hospitais, para que tenham qualquer urgência, tenha a estrutura necessária para atender a todos. Na primeira cerimônia da tarde, os novos prefeito e vice-prefeito e os 15 vereadores eleitos tomaram posse na Câmara Municipal. O novo chefe do Executivo, que já havia sido prefeito interino e vereador, falou sobre o sentimento de ser oficialmente prefeito da cidade. Sensação de orgulho, de satisfação, de estar realizando um sonho, mas também de muita responsabilidade, né, de saber o tamanho da responsabilidade que eu carrego junto com os nossos secretários. Então, assim, mas não tem preço que pague, que eu costumo falar, ter a honra de ser prefeito da cidade. Passaram a integrar a Câmara Municipal no período de 2025 a 2028 como vereadores os parlamentares Dr. Aloysio Barbosa, Fred Procópio, Gil Magno, Gilda Beatriz, Júlia Casamasso, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Léo França, Dudu, professora Lívia Miranda, Marquinhos Almeida, Otávio Sampaio, Tiago Damasceno, Tiago Leite e Wesley Barreto. Após a cerimônia de posse, a Câmara realizou a eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2026. Com 14 votos, o vereador Júnior Coruja foi reeleito para a presidência da casa e falou sobre o trabalho que vai realizar junto ao novo prefeito da cidade. Estaremos juntos lá com o prefeito Ingo Rames, fiscalizando e também tendo muita parceria da Câmara Municipal, com o Executivo, por uma cidade melhor, que a nossa cidade tanto precisa. Então é isso, vamos juntos mais uma vez e, se Deus quiser, a nossa cidade vai avançar, que é o mais importante nesse momento. Ingo Rames também falou sobre o trabalho do Executivo junto ao Legislativo Municipal. A Câmara tem duas funções primordiais, né? Que é criar leis e fiscalizar o Executivo. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir, criando leis que vão beneficiar o cidadão, que vão beneficiar a cidade e vão fiscalizar o Executivo para também nos alertar, saber o que está sendo feito de errado, o que a gente precisa corrigir para que seja melhor. A gente vai acertar, a gente vai errar. Então, dessa forma que a gente vai ter essa parceria junto à Câmara Municipal. Também compõe a mesa diretora da Câmara o vereador Marquinhos Almeida, que passa a ocupar a primeira vice-presidência. E Otávio Sampaio volta à mesa neste biênio como segundo vice-presidente. O cargo de primeiro secretário passa a ser de Tiago Damasceno e a professora Lívia Miranda será a segunda secretária. A cerimônia de posse do prefeito eleito Ingo Rames estava marcada para acontecer às 15 horas aqui na área externa do Palácio Sérgio Fadel, aonde é a sede da Prefeitura de Petrópolis, localizado na Avenida Queller, centro da cidade. Mas uma forte chuva atingiu a localidade e o evento precisou ser transferido para a Casa dos Conselhos, que também fica aqui na Avenida Queller, mas isso gerou um atraso na cerimônia. E lá, os secretários foram nomeados para o próximo governo. Foram nomeados Fernanda Ferreira como secretária da CONDEP, Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, Luciano Moreira como presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTRAS, Guilherme Almeida como secretário de Comunicação, Alex Cris como presidente do INPAS, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, Gilda Beatriz como secretária da Pessoa com Deficiência. Adenilson Norato foi nomeado como presidente do Instituto Municipal de Cultura. Fred Procópio como secretário de Governo. Pablo Klein assumiu a Secretaria de Turismo. Leandro Cronenberg passa a ser o novo secretário de Esporte e Lazer do município. O engenheiro Maurício Veiga tomou posse como secretário de Obras. Marcelo Chitão como secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública. O fisioterapeuta Luiz Kruzik passa a ser o secretário de Saúde. O presidente do Petrópolis Conventions e Visitors Bureau, Samil Elgai, foi nomeado como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Alexandre Gurgel como secretário de Educação. Antônio César assumiu a Secretaria de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária. O tenente-coronel Guilherme Moraes como secretário de Defesa Civil.
Fábio Júnior da Silva assumiu como secretário municipal de Fazenda. Wagner Silva foi nomeado como secretário de Administração e Recursos Humanos. Juliana Salvini como controladora-geral do município. O vice-prefeito Baninho assume a Secretaria de Meio Ambiente. Fernando Araújo foi nomeado como procurador-geral do município e Rosângela Stumpf como chefe de gabinete. Para a Secretaria de Trabalho, nenhum nome ainda foi anunciado. A gente faz uma rápida correção para você. Quem vai assumir a Secretaria de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária é a Adriana Kreischer. Como você viu ali na reportagem, então outro nome, a gente atualiza para você então agora ao vivo. Olha só, na tarde desta quarta-feira foi empossada também a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Petrópolis em uma sessão solene que aconteceu logo após a posse dos parlamentares eleitos. Para o cargo da presidência da Câmara, disputaram os vereadores Júnior Coruja, que buscava a reeleição, e Júlia Casamasso. O resultado da votação, gente, foi 14 votos a 1, consagrando Júnior Coruja, então, reeleito como presidente para o biênio 2025-2026. Os vereadores que votaram em Júnior Coruja foram Júnior Paixão, Otávio Sampaio, Dudu, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Léo França, Wesley Barreto, Gil Magno, Dr. Aloysio Barbosa, Tiago Leite Guel, Marquinhos Almeida, além de Tiago Damasceno, professora Lívia Miranda e o próprio vereador Júnior Coruja. O único voto para a parlamentar Júlia Casamasso foi da própria vereadora. Além disso, também foram empossados os seguintes membros então da mesa diretora. Marquinhos Almeida como o primeiro vice-presidente, ele que concorreu a esse cargo sozinho, assim como também Otávio Sampaio como segundo vice-presidente, Tiago Damasceno como primeiro secretário e professora Lívia Miranda como segunda secretária. Todos esses 4 últimos cargos que a gente citou aqui, somente um parlamentar se candidatou a concorrer à vaga. Mudando de assunto, gente, o Movimento Unidos por Itaipava, o UNITA, junto a outras organizações, fez um apelo para a inclusão da BR-495, a via de acesso a diversas localidades de Itaipava, no novo edital de concessão da BR-040. O movimento traria investimentos e mudança para o local. A gente vai acompanhar agora a fala do Alexandre Plantes, ele que é o presidente do UNITA, e fala sobre essa inclusão da BR-495 e também dos benefícios que poderiam trazer para a localidade. Falando na questão da mobilidade, dos grandes problemas enfrentados são os acessos. São os acessos a Itaipava, sobretudo da BR-040, que é a BR que liga o Rio de Fora, passando por Itaipava. Ela hoje em dia não tem uma ligação direta à BR-495, que é a estrada que liga Itaipava à cidade de Teresópolis, cidade vizinha de Teresópolis. A UNITA está comprometida em ajudar nesse processo de luta, de busca por soluções, e para isso foi criado um grupo de trabalho com alguns arquitetos urbanistas para propor soluções e alternativas com o objetivo de assessorar ou ajudar os governos a buscar soluções. Hoje, a gente pode dizer também, dia 27 de dezembro, citando um exemplo aqui, hoje tivemos um acidente de moto aqui na BR-495, que ela passa por dentro do distrito de Itaipava, e houve um acidente fatal, uma moça sendo vitimada hoje. Recentemente, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes, ela divulgou que vai até o primeiro trimestre desse ano, vai estar lançando ao mercado um novo edital de licitação para a nova concessão da BR-040. E a luta nossa, junto com outras associações, destacando aí a Nova Monsanto, o nosso Jorge de Botton e Carlos, o Cicomércio, do Marcelo Fiorini, do PCDB, do nosso amigo Samir, enfim, são associações que estão lutando junto aí que esse edital de nova licitação contemple essa ligação entre as duas BR, que é a BR-440, que liga o Rio de Fora, com a BR-495 ligando Itaipava a Teresópolis. Aí a gente acompanhando então a medida, né? A gente já trouxe inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate na semana passada, né? Ainda reclamações ali referentes à falta de manutenção na via ali, de capina por parte da via, e os moradores tendo que utilizar inclusive ali o acostamento para poder caminhar porque não conseguiam passar pela parte ali da calçada.
Então é necessário, né? Inclusive o DENIT chegou a enviar uma nota para a nossa equipe, informou que vão ser encaminhados os profissionais para averiguar essa situação no local e, se necessário, fazer os reparos necessários. Agora, é importante também a gente lembrar aqui que é uma via sinuosa e que é necessário, né, os investimentos e para garantir ali não só a segurança do pedestre, mas também de quem trafega pela região. Mudando de assunto, gente, olha só, com a chegada do verão, alguns cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Um dos exemplos é o cuidado com a pele e no período de maior exposição ao sol. E alguns questionamentos, por exemplo, surgem. Por exemplo, como ou por que ir ao dermatologista de forma frequente, ou seja, para fazer pelo menos um check-up anual. E uma médica especialista vai trazer para a gente algumas orientações, dicas para aproveitar esse período com segurança. Uma verdade é que, assim como nas outras especialidades, a consulta ao dermatologista deve fazer parte da rotina de cuidados com a saúde, tanto quanto visitas ao ginecologista, urologista ou oftalmologistas, por exemplo. Com câncer de pele sendo o tipo mais comum no Brasil, representando cerca de 30% dos diagnósticos oncológicos, a detecção precoce pode ser determinante para um tratamento eficaz e menos invasivo. As pessoas pegam muito sol no Brasil, então a incidência de radiação solar é enorme, então a prevalência, a incidência desse tipo de câncer é muito comum. Segundo a dermatologista Caroline Cardoso, especialista em oncodermatologia e médica do Centro de Terapia Oncológica, a conscientização precisa ser prioridade. O diagnóstico precoce é essencial para tratar o câncer de pele, incluindo o melanoma, um dos mais agressivos. Os sintomas mais comuns dos cânceres da pele são pintas que surgem, que não existiam, pintas que mudam, pintas que coçam, que sangram, que tem aquela casquinha em cima que não cura, ou até, a gente sempre pensa em pinta, né? Mas feridas também, feridas que não cicatrizam, aquelas manchas vermelhas que tem uma casquinha por cima, elas são planas, mas tem uma casquinha por cima que nunca cicatriza, está sempre ali, e ela começa a sangrar, e não cura. Então, esses são os principais sintomas dos cânceres da pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais comum entre homens e mulheres, acometendo cerca de 200 mil brasileiros por ano. A especialista ainda destaca que, para reduzir os riscos de doença de pele, é essencial adotar medidas como o uso de protetor solar, chapéus e roupas com proteção UV. E que praticantes de esportes ao ar livre, como ciclistas e corredores, devem redobrar os cuidados com áreas expostas, como o dorso das mãos. Sempre que estiver exposto, que seja da melhor forma possível. Então, o uso de chapéu, boné, aquelas roupas com proteção UV e principalmente o protetor solar. Então, a principal medida de prevenção é essa. Os principais sintomas para este tipo de câncer são feridas que não cicatrizam, manchas que coçam, sangram ou descamam, sinais de nascença ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor, surgimento de manchas, pintas ou sinais. A médica acrescenta que o principal tratamento do câncer de pele é a cirurgia. Importante tomar cuidado, né, gente? Aproveitar esse período agora do verão para piscina, praia, cachoeira, parque aquático, mas sempre com muita atenção aí à saúde. Não só com a questão da pele especificamente, hidratação também durante esse período é importantíssimo. Não só para principalmente crianças recém-nascidos, bebês, mas também para os idosos, tá, gente? Hidratação ali é fundamental para esses dois públicos especificamente, é uma atenção redobrada necessária e, obviamente, para todo mundo, né, se hidratar aí de forma adequada. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco então para a nossa previsão do tempo para essa sexta-feira e mais informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já já. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Vamos então à previsão para essa sexta-feira. A gente já vai colocar aqui para você no nosso telão as cidades da nossa região de cobertura e as respectivas temperaturas mínima e máxima para você acompanhar. A gente já consegue notar que ainda há previsão de chuva para essa sexta-feira, viu? Em Nova Friburgo, no nosso alto aqui do televisor, você já consegue ver condições similares à de hoje, viu? A previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas podem variar entre mínima de 20 e máxima de 25 graus, uma ligeira elevação da temperatura mínima referente a hoje. Em Teresópolis, o dia será também de sol, com algumas nuvens no céu e chuva passageira. À noite, nebulosidade, mas o tempo segue firme. Os termômetros podem variar na cidade entre mínima de 19 e máxima então de 26 graus. Aqui em Petrópolis, esta sexta-feira também será muito similar às condições climáticas dessa quinta. As temperaturas, por exemplo, vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus para essa sexta-feira. O dia vai ser de sol com algumas nuvens no céu e também chuva passageira. À noite, a nebulosidade permanece, mas o tempo fica firme. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à noite
e céu nublado com possibilidade de garoa. As temperaturas vão variar na cidade entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. E para a gente finalizar a previsão do tempo para esta sexta-feira, em Três Rios, o dia também será de sol com muitas nuvens no céu e períodos de céu nublado. À noite, com pancadas de chuva. Os termômetros na cidade vão variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus, também registrando uma ligeira elevação na temperatura máxima para esta sexta-feira. Como a gente citou, apesar de continuar aí a previsão de chuva, as temperaturas também estão sendo elevadas para esse fim de semana. E assim a gente finaliza a previsão do tempo. Em solenidade realizada no Teatro Fernanda Carneiro às 6 horas da noite, Gutinho Bernatti foi empossado como prefeito de Areal para o seu segundo mandato, ao lado do vice-prefeito Laerte Calil de Freitas. O evento que contou com a presença de autoridades, lideranças locais, familiares e munícipes. Você está vendo as imagens aí desse momento. Durante a cerimônia realizada no Caifeité, também foram empossados os 9 vereadores eleitos para a nova legislatura. São os seguintes: Luiz da Papelaria, Samuel Sanseverino, Filipinho Barros, Robinho da Vila, Itamar da Ambulância, Álvaro Freitas, Santana de Verdura, Danilo Gouveia e Walter Luiz. São os parlamentares, então, que vão aí estar à frente do Executivo, do Legislativo, para os próximos 4 anos em Areal. O decano Itamar da Ambulância presidiu a solenidade, que teve início com um compromisso lido e aceito por todos os vereadores. Em seguida, foi realizada a votação para a mesa diretora, composta por chapa única e aprovada por unanimidade. O vereador Álvaro Freitas foi o eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026 em Areal. Gente, passou as festas de fim de ano, começam aqueles famosos compromissos do início do ano. IPVA, IPTU e também, claro, os gastos, os valores que são necessários para a compra do material escolar. Uma pesquisa apontou, para você que está nos acompanhando, que 49,3 bilhões de reais foram gastos com material escolar em 2024, um aumento de 43,7% ao longo dos últimos 4 anos. O valor é uma estimativa da pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e Question Pro. O levantamento mostra que essas compras impactam o orçamento de 85% das famílias brasileiras com filhos em idade escolar e que 1 a cada 3 compradores pretendem parcelar o valor para dar conta das despesas para o ano letivo de 2025. Ao todo, foram realizadas 1.461 entrevistas com homens e mulheres com mais de 18 anos em todo o país. Os questionários foram aplicados entre os dias 2 e 4 de dezembro. O estudo mostra que a maioria do país, responsáveis de estudantes tanto da rede pública quanto da rede privada, disseram que comprará materiais escolares para o ano letivo de 2025. 90% daqueles com filhos em escolas públicas e 96% daqueles com filhos em estabelecimentos privados. A maior parte das famílias vai precisar comprar materiais escolares solicitados pelas escolas, com 87%, seguido de uniformes, com 72%, e livros didáticos, com 71%. Os pesquisadores estimam que os valores gastos com materiais escolares aumentaram ao longo dos últimos anos, passando de um montante nacional de 34 bilhões e 300 milhões de reais em 2021 para 49 bilhões e 300 milhões de reais. A região sudeste concentra a maior porcentagem dos gastos, com 46%, seguida pelo Nordeste, com 28%, e o menor percentual está na região Norte, com 5%. Ainda falando sobre estatística, mas agora a gente fala sobre desemprego, a taxa de desocupação, que registrou aí de 6,1% no trimestre encerrado em novembro desse ano, recuou 0,5%, quando comparado ao trimestre de junho a agosto de 2024. Os dados foram divulgados pelo IBGE e a gente vai acompanhar a análise da Adriana Berengui, ela que é a coordenadora da PNAD Contínua e que traz agora os dados obtidos. O trimestre móvel encerrado agora em novembro de 2024, a PNAD Contínua registrou uma taxa de desocupação de 6,1%.
é a menor taxa já registrada em todos os trimestres móveis da pesquisa, ou seja, atingindo um novo recorde, e esse comportamento de retração, né, da desocupação no mercado de trabalho brasileiro está relacionado a uma expansão significativa e importante do número de trabalhadores. Esse crescimento da população ocupada, ele vem sendo observado em diversas atividades econômicas, seja na indústria, no comércio, em serviços, tanto em serviços de ocupações mais elementares, mas também em serviços profissionais mais avançados e também, por exemplo, na construção, que foi um dos destaques desse ano de 2024. Essa diversidade de atividades econômicas em expansão e, portanto, a maior demanda por trabalhadores, ela também possibilitou que o crescimento, né, da população ocupada fosse feito tanto por meio de vínculos formais como também informais e, paralelamente, a expansão quantitativa desse contingente de trabalhadores, houve registro também do crescimento do rendimento médio da população ocupada, que também atingiu patamares crescentes em 2024. A gente acompanha então a análise da Adriana Berenguer referente ao trimestre encerrado em novembro. O Brasil tem, desde essa quarta-feira, dia 1º de janeiro, um novo valor de R$ 1.518 para o salário mínimo, o que representa um aumento de R$ 106 em relação a 2024. Segundo o governo federal, o novo valor vai incorporar a reposição de 4,84% da inflação de 12 meses, apurada em novembro do ano passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e mais 2,5% de ganho real. O reajuste está de acordo com a nova regra aprovada pelo Congresso Nacional, que condiciona a atualização do salário mínimo aos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal, e por essa nova norma válida entre 2025 e 2030, o salário mínimo terá um ganho real de 0,6% a 2,5%, ou seja, pode variar entre esses dois valores. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, pela regra anterior, o reajuste deveria ser a reposição da inflação mais 3,2%, que é a variação do Produto Interno Bruto em 2023. O reajuste menor vai afetar a remuneração de 59 milhões de pessoas que têm o rendimento ligado ao valor do salário mínimo, como empregados formais, trabalhadores domésticos, empregadores, trabalhadores por conta própria e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Reajuste de R$ 106, gente. Será que está justo esse valor? Será que dá para pagar todas as contas recebendo R$ 1.518 por mês? Parece que não, né? A gente sabe aí a dificuldade que é você ir no mercado, fazer as compras, buscar ali, levar todos os produtos para dentro de casa, pelo menos os essenciais, fora que a gente cita aqui outros gastos, como por exemplo o material escolar, que no início desse ano também afeta aí o bolso da população. Enfim, o Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você então a nossa entrevista de hoje. Vamos abordar aí os cuidados que devem ser adotados com as crianças, principalmente durante esse período de férias. Não saia daí, a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início agora à nossa entrevista de hoje. Vamos abordar aqui o cuidado com as crianças durante o período de férias. A gente sabe, né, para você que está nos acompanhando, que esse período de férias é aquele tão aguardado e esperado pela criançada, mas é preciso que os pais, os responsáveis, seja, às vezes, né, vai para casa da avó, do tio, de um padrinho, esses precisam ter muita atenção, muito cuidado. A gente vai conversar então aqui ao vivo com a otorrinolaringologista e pediátrica Juliana Caixeta para trazer essas informações e os cuidados necessários durante esse período. Juliana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda, muito obrigado por conversar aqui com a nossa equipe. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, Juliana, a gente está aí durante esse período agora de férias, criançada já aproveitando aí esse período de descanso, mas como a gente citou, são necessários alguns cuidados durante esse período. E tendo em vista que a gente está agora nesse período de verão, é muito comum a otite, não é isso mesmo? Queria que você falasse um pouquinho sobre os cuidados aí, que pontos principais a população e os pais responsáveis principalmente devem estar atentos. Isso mesmo. Então, nas férias a gente tem um aumento expressivo, né, na quantidade de acidentes com crianças, até porque essas crianças às vezes estão passeando, estão ali fora de um ambiente controlado, né? A gente sabe que a escola normalmente é um ambiente adaptado, né, para que a criança tenha menos riscos de acidente, o que não vai acontecer numa casa, né? Falando especificamente das otites, a gente tem um aumento do número de infecções, principalmente naquelas crianças que vão para a piscina, para o mar, para o lago. Por quê? A água entra ali no ouvido, deixa esse ambiente mais úmido e bastante propício para o crescimento bacteriano. Quando a criança sai da piscina, o ouvido está molhado e aí todo mundo faz o quê? Tenta secar, coloca um cotonete, coloca alguma coisa para tentar limpar. E, na verdade, esse é o primeiro passo para se levar uma bactéria para dentro do ouvido. Então, a gente vai ver que o calor, a umidade e a manipulação aumentam o risco de infecção. E é uma coisa bem dolorosa, bem desconfortável, e é preciso auxílio médico para se tratar as otites relacionadas à piscina. Perfeitamente.
Então, a primeira coisa que geralmente todo mundo faz é, não, vamos tentar secar, tirar essa umidade. Nesses casos, então, Juliana, o que seria o mais adequado para tirar esse acúmulo de umidade? É você tentar tirar a umidade sem introduzir nada dentro do ouvido. Então, uma boa saída é pegar um tecido bem fininho, tipo aquelas toalhas fraldas que a gente usa para limpar bebê, por exemplo, colocar no dedo mindinho, colocar aqui pro lado, abaixar a cabeça e fazer assim bem de leve. Esse movimento leve, ele vai ajudar aquela água que está retida ali a sair. No caso dela não sair dessa forma, procure o médico para que ele possa realizar a limpeza do ouvido e a secagem. Qualquer tentativa de limpeza e secagem com introdução de objetos estava levando você até um risco de ter uma infecção e até mesmo uma perfuração, mesmo machucar essa pele do ouvido. Então, a maneira ideal, né, de você, né, manipular o ouvido é sempre externamente. E, Juliana, ainda é importante a gente citando essa questão, citar aqui para quem está nos acompanhando quais podem ser, então, os sintomas da otite, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses sintomas, quais são eles, eles aparecem já logo no momento, leva às vezes um tempo para serem apresentados, registrados, como que funciona? Normalmente os sintomas eles vão aparecer ali depois de 1, 2 dias de exposição, mas podem aparecer mais tarde também. O que mais chama atenção é a dor, né? A dor de ouvido é uma coisa bem pronunciada, muito incômoda. A pessoa não consegue ali nem manipular a parte externa do ouvido, sensação de ouvido tampado e secreção. Então essas são as características principais da infecção de ouvido. Perfeitamente. Então é importante ficar atento a isso. E quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem aí, né, a variedade, né, de crianças, a faixa etária é muito grande, né, desde os recém-nascidos, às vezes que o pai e a mãe colocam ali apenas para refrescar as perninhas, mas um respingo às vezes já pode ser o suficiente para levar a otite. E você tem crianças mais velhas, ali 7, 8 anos, que já tem uma independência maior, que vão utilizar ali aquele espaço, por exemplo, com água com uma liberdade maior. É necessário ficar atento também ao comportamento dessas crianças, Juliana? Na maioria das vezes, não é muito difícil de se identificar não as queixas. Por quê? Como a dor de ouvido é uma coisa que é bem chamativa, né, bem exuberante, a partir de 2, 3 anos a criança ela já fala, ela já aponta. E abaixo dessa idade, a maioria dos bebês não mergulha, né? Então, a faixa etária em que a gente vai ter muito otite externa, que são essas que acontecem nas férias, é entre os 4 e os 10 anos, que aí normalmente a criança já consegue falar. Agora, o que os pais devem ficar muito atentos, e que a gente vê muito nessa época do ano, é a introdução de objetos no nariz, no ouvido, até mesmo na boca, né? Então, reforçando, às vezes, né, os pais estão em casa com a criança, o ambiente aí não está 100% controlado para uma criança pequena ficar, e muitas vezes a gente faz diagnóstico aí de bolinha no ouvido, miçanga, feijão, milho, às vezes até com dias, né, de introdução, né, porque o sintoma ele vai se aparecer mais tardiamente, e o diagnóstico às vezes é difícil, principalmente nas crianças que são menorzinhas. Inclusive, aproveitando aqui o gancho da Juliana, é importante ressaltar para você que está nos acompanhando em casa, justamente essa questão dos brinquedos, gente, porque existe inclusive a norma lá, a caixa do brinquedo, enfim, seja ele qual for, vem escrito, né, aquele símbolo de 3 e você tem aquele risco no meio, indicando que aquele é um produto, aquele é um brinquedo que pode gerar risco ali para crianças menores de 3 anos. Mas não é só porque às vezes é uma criança que tenha mais de 3 anos que os cuidados também não devem permanecer, né, Juliana? Até porque a peça, de qualquer forma, independentemente, pode ser ali introduzida em qualquer parte ali, igual você citou, nariz, na boca, nos ouvidos, e isso acabar acarretando também num problema mais grave. Exato, e você sabe uma coisa que eu vejo com muita frequência, que às vezes a gente não se atenta, na verdade são 2 coisas. Moeda, as moedas estão cada vez mais saindo do mercado, né? Mas a gente ainda vê muito acidente com moeda, criança que engole moeda, aspira moeda. E um ambiente que às vezes é complicado é quando tem 2 crianças na mesma casa que tem faixas etárias diferentes. Então, às vezes tem um filho que tem 5 anos, o outro filho tem 2.
No aniversário da criança de 5 anos, ela ganha um monte de presente adequado para a faixa etária dela, mas essas crianças brincam juntas. Então, o conselho que eu dou para os pais é de não dar esse brinquedo para a criança, ou quando dá, tá com o adulto ali do lado, o adulto brinca com essa criança mais velha, terminou, recolhe o brinquedo e deixa no alto para outra criança que é menorzinho, não ter contato com esses brinquedos com peças pequenas, porque é um perigo. Aproveitando esse tema, a gente está aqui também falando sobre brinquedos, né, esse momento de férias. A gente tem visto, doutora, que consequentemente aí o avanço da tecnologia, consequentemente os produtos eletrônicos têm chegado com mais frequência e cada vez mais cedo à mão das crianças. Consequentemente, telefone, tablet, computador. E aí eu pergunto também sobre essa questão, sobre o uso, por exemplo, do fone de ouvido. A gente sabe que determinado volume pode ser prejudicial para a audição e é necessário os pais também ficarem atentos a esse volume e, digamos ali, existe uma qualidade adequada ou um volume adequado para que a criança não tenha ali a sua audição prejudicada? Perfeito, isso é um tema muito importante. Nós estamos vendo a primeira geração de pessoas jovens que não são trabalhadores de indústrias com ruídos com perda auditiva. Há 30 anos atrás, o que a gente via eram as perdas auditivas associadas ao ruído nos ambientes de trabalho. Então, a pessoa trabalhava numa indústria metalúrgica, siderúrgica, era militar, então tinha exposição ao ruído e, consequentemente, poderia ter uma perda auditiva associada a isso. Hoje, a gente, infelizmente, tem visto isso acontecer em pessoas jovens pelo uso dos fones. Então, há duas maneiras de você avaliar o ruído do seu aparelho, do seu celular, do seu tablet. A primeira é instalar um aplicativo que mede quantos decibéis estão sendo ofertados para você quando você aumenta o fone. Acima de 80 decibéis não é recomendado. Alguns aparelhos, como por exemplo o iPhone, ele tem uma opção para você deixar um aviso caso o volume esteja muito alto. Então, se o fone estiver acoplado e o som ultrapassa 80 decibéis, o próprio iPhone ele te manda uma mensagem, um aviso de que o som está muito alto. Mas tem uma maneira muito simples. Você sempre deixar da metade para baixo. Então, se o seu volume lá vai até o 10, vai até o 12, ficar sempre abaixo do 5 ou abaixo do 6. Ou se tem uma reguinha, sempre da metade para baixo. Isso é uma maneira muito simples de a gente não deixar o fone dar muita pressão sonora ali no seu ouvido, que pode sim prejudicar a audição. E essa questão dos 80 decibéis é independentemente da faixa etária? Exato, tá? Então, 80 decibéis é um nível de pressão sonora que nós podemos ficar submetidos durante 8 horas por dia sem prejuízo à nossa audição. Acima de 85 decibéis, a gente tem que reduzir progressivamente o número de horas, então já não é mais considerado seguro. Então, independente da faixa etária, o volume, o ruído ambiental, ele tem que estar de maneira segura abaixo de 80 decibéis. Doutora, ainda falando sobre essas questões relacionadas, por exemplo, aos acidentes, você citou aqui algumas questões, alguns itens, que são aí mais... que são menores e que há essa possibilidade de maior risco para as crianças, trazendo agora um contexto dos atendimentos que você realiza, quais são aí os principais itens que têm sido utilizados e que com frequência são necessários atendimentos? Então, o que eu mais removo aqui nessa época do ano é miçanga, Agora tá na moda das meninas fazerem aquelas pulseirinhas, aqueles colarzinhos com elástico, mas aquilo lá, se tem uma outra criança menorzinha no ambiente que encontra, é praticamente certeza que a criança vai colocar aquilo no ouvido ou no nariz. Mas tem também muito cereal, feijão e milho são os principais. Espuminha, então muitas vezes a criança pega a espuma de almofada, de sofá, de colchão, ela cutuca lá, tira e introduz no ouvido e no nariz. Mas a gente tem um tipo de objeto que é potencialmente perigoso e que deve ser removido imediatamente, que são as pilhas e as baterias. Então a gente tem muito brinquedinho que usa aquelas pilhas pequenininhas e a gente tem aquelas pilhas maiores que são utilizadas em balanças, por exemplo. Esses objetos, como eles liberam substâncias cáusticas, eles precisam ser removidos em até 2 horas de preferência.
pelo risco que tem, né, de se causar lesão. Caso a criança ingira, isso pode causar uma perfuração esofágica, pode causar uma lesão de traqueia. Então, as pilhas e as baterias, em primeiro lugar, devem ser deixadas fora do alcance das crianças. Caso sejam colocadas em brinquedos, tem que ter uma grande dificuldade para serem removidas. E uma vez que o acidente tenha sido inevitável, ele já aconteceu, o auxílio médico ele tem que ser procurado imediatamente. Perfeitamente. Doutora Juliana, queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui com a gente para falar, né, trazer essas dicas, orientações que são importantíssimas. Alguma informação talvez relevante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Eu acho que o mais importante é os pais darem uma varredura em casa ou no ambiente assim que eles chegam, para avaliar os potenciais riscos, né? Muitas vezes a gente vê que o risco está ali, o risco de choque elétrico, com algum fio que está desencapado, uma tomada que não está tampada, objetos cortantes ao alcance das crianças, faca, tesoura, bateria, como eu falei, ali de fácil acesso, objetos pequenos. Então, quem tem criança em casa precisa estar sempre vigilante com relação ao ambiente. Você está numa casa nova, vai passar um veraneio, está num hotel, verifique se esse local é seguro para o seu filho e, caso não seja, você precisa redobrar a atenção, né? A gente sabe que os acidentes, eles acontecem, mas eles diminuem muito a incidência quando os pais estão atentos e agem preventivamente. Perfeitamente. Doutora, muito obrigado por conversar aqui com a gente, por trazer essas orientações, e o espaço está sempre aberto. Eu que agradeço a oportunidade e um feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo também, doutora Juliana. Obrigado mais uma vez por conversar aqui com a nossa equipe. Então você que está em casa nos acompanhando, já sabe, né? Anotou aí, fez a listinha. São alguns itens simples e que você pode fazer ali uma ronda rápida em casa, coisa de 5, 10 minutos, tirar esses itens que podem trazer riscos aí para a saúde das crianças e, consequentemente, né, gente, olhar, ficar ali de olho para ver se está... Quando criança geralmente está muito quieta, né? É até um ditado muito famoso esse. Está acontecendo alguma questão ali. Então é preciso ter esse cuidado, tá? Para que as férias sejam realmente um momento de descanso, um momento da família ficar reunida e sem nenhuma complicação. Assim a gente finaliza mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E você é o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.